Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Nós vamos falar um pouquinho com os alunos dos primeiros anos A, B e C, apostila 2, aula 19, pontos notáveis em um triângulo, das páginas 134 e 135. Bom, então vamos lá. Considere a situação a seguir. Marcelo recortou em uma cartolina uma figura delimitada por um triângulo e deseja encontrar um ponto dessa região de modo que ele consiga equilibrar essa peça na ponta de uma caneta, conforme a ilustração a seguir. Será que isso é possível? Como? Então, ele tem uma peça triangular e ele quer equilibrar essa peça, com uma caneta. Então, se vocês observarem aqui o desenho, ele quer colocar essa caneta provavelmente aqui, exatamente no centro deste triângulo, a fim de que ele possa equilibrar esse triângulo com uma caneta, ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre o baricentro. Baricentro, dado um triângulo ABC, já vimos que a mediana relativa a um vértice é o segmento cujos extremos são o próprio vértice e o ponto médio do lado oposto, ou seja, de A até M, de B até N e de C até P. Então, de A até M, de B até N e de C até P. Então, está aqui traçado. E essas são as medidas do triângulo ABC. O baricentro de um triângulo é um ponto de intersecção das três medianas. Então, na figura, o ponto G é o baricentro do triângulo ABC. Uma propriedade muito útil sobre o baricentro de um triângulo é a seguinte: em cada mediana, a distância do baricentro ao vértice é o dobro da distância do baricentro ao ponto médio do lado oposto a esse vértice. Isto é, o baricentro divide a mediana em dois segmentos que estão na proporção de 2:1. Na figura acima, nós temos, então, AG, então, de A até G, vai ser igual a 2 vezes GM. Então, esse pedaço maior é igual a 2 vezes esse pedaço menor. Por exemplo, aqui, B até G é igual a 2 vezes esse pedaço menor, de G até N. De C até G é igual a 2 vezes de G até P. Ok? Então, de maneira geral, a gente consegue entender a seguinte explicação. Traçando aqui, então, a mediana relativa ao vértice. Então, nós temos aqui, a mediana relativa ao vértice A, mediana relativa ao vértice B, mediana relativa ao vértice C. A intersecção dessas três retas, ou seja, o encontro dessas três retas, vai me dar o ponto G. Esse ponto G é o baricentro. E uma característica importantíssima do baricentro é que, nesse caso, a reta de A até G, ela é 2 vezes a reta de G até M. A reta de B até G, ela é 2 vezes a reta de G até M. A reta de C até G, ela é 2 vezes a reta de G até P. Ok? Então, peço para vocês que coloquem na apostila de vocês, que vocês grifem talvez no livro-texto, mas é importante lembrar dessa regrinha aqui para a determinação do baricentro, ok? Incentro. Então, dado um triângulo ABC, a bissetriz do ângulo interno relativa a um vértice é a semirreta que divide esse ângulo em dois outros ângulos de mesma medida. O incentro de um triângulo é o ponto de intersecção das três bissetrizes internas desse triângulo. Então, vamos tentar lembrar uma informação. Bissetriz. A bissetriz, ela divide o ângulo ao meio. Então, vou traçar a bissetriz do ângulo A, traçar a bissetriz do ângulo B, traçar a bissetriz do ângulo C. O encontro dessas três retas, dessas três bissetrizes, vai me dar um incentro. Vamos verificar aqui agora uma informação importante. Uma importante propriedade do incentro de um triângulo é a seguinte: o incentro de um triângulo é o centro da circunferência inscrita nele. Ou seja, se eu tenho aqui um incentro
Eu consigo traçar uma circunferência dentro do triângulo. Então, eu consigo traçar essa circunferência na parte interna do triângulo. O incentro, no caso, seria o ponto central, ok? Então, mais uma vez, para que a gente possa entender, eu vou traçar aqui a mediana dos vértices A, B e C. O encontro dessas medianas, né, a intersecção dessas retas medianas aqui, elas vão ser o meu incentro. E é importante lembrar a característica que, por meio desse ponto aqui, né, nesse caso o I, a gente pode traçar como um ponto central. Traçando uma circunferência aqui dentro, eu consigo exatamente traçar uma circunferência dentro do triângulo. E esse, né, é a principal característica do incentro. Circuncentro. Então vamos lá. Já vimos que a mediatriz de um segmento é a reta perpendicular a esse segmento pelo seu ponto médio. O circuncentro de um triângulo é o ponto de intersecção das três retas mediatrizes dos lados desse triângulo. Em cada uma das figuras a seguir, o ponto C é o circuncentro do triângulo A, B e D. Então, vamos observar aqui. Reparem que nós estamos traçando aqui, né? Então, as nossas retas mediatrizes, né? Então, tracei aqui a reta mediatriz, perfeito? E aí, o que acontece? Nós vamos traçar aqui, né? Então, triângulo acutângulo, ok? Então, tracei minha reta mediatriz aqui, tracei minha reta mediatriz e aqui, ok? Então, repare que está aqui dentro o ponto C. Também tracei minha reta mediatriz e aqui também tracei minha reta mediatriz, ok? Então, também tracei o ponto C, o encontro dessas retas. Mesma coisa aqui, o meio da reta de A até B, tracei ela aqui. O meio da reta de B até D, também tracei ela aqui. O meio da reta de A até C, também está aqui. O encontro dessas retas, o pontinho C, ok? Bom, note que o circuncentro é um ponto interno ao triângulo apenas se ele for acutângulo. No caso de um triângulo retângulo, o circuncentro é o ponto médio da hipotenusa. E se o triângulo for obtusângulo, o circuncentro é um ponto externo ao triângulo. Então, o que ele está falando para a gente? Se ele for um triângulo acutângulo, ele é o ponto C, ele vai ser interno ao triângulo. Se ele for um triângulo obtusângulo, então ele é externo. Repara que o ponto está para fora do triângulo. Porém, se ele for um triângulo retângulo, ele é um ponto exatamente na hipotenusa, né? Na reta da hipotenusa, e ele é aquele ponto, né, que divide exatamente a hipotenusa ao meio, ok? Uma importante propriedade do circuncentro de um triângulo é a seguinte. Então, vamos lá. O circuncentro de um triângulo é o centro da circunferência circunscrita a ele. Ou seja, o que isso quer dizer? Se eu colocasse aqui, esse meu circuncentro, né, como um ponto central, e eu traçasse, né, a minha circunferência, eu consigo traçar essa circunferência de modo que esse meu triângulo fique interno à minha circunferência. Perfeito? Ortocentro. Dado um triângulo ABC, sabemos que a altura relativa a um vértice é o segmento cujos extremos são o vértice e um ponto sobre a reta suporte do lado oposto, de modo que o segmento seja perpendicular a essa reta. O ortocentro do triângulo é o ponto de intersecção das três alturas. Então, em cada triângulo das figuras a seguir, o ponto H é o ortocentro do triângulo ABC. Então, reparem, tracei a altura aqui, mais uma vez no triângulo obtusângulo também. Reparem que aqui, essa vai ser uma altura, né? E essa vai ser outra altura. Então, né, nós podemos determinar aqui o ponto H. No triângulo obtusângulo, tracei a altura de B, vou traçar a altura do A e tracei a altura aqui, do H. Reparem então, né? Vamos observar aqui, né, que a gente pode enxergar as informações. Olha meu H aqui, onde está, ok?
Depois aqui a mesma informação, ó, a altura do B, do C, do A e aqui o cruzamento H. Então, sobre o ortocentro, também notamos que ele é um ponto interno ao triângulo apenas se ele for acutângulo. No caso de um triângulo retângulo, o ortocentro é o vértice correspondente ao ângulo reto. E caso o triângulo seja obtusângulo, o ortocentro é o ponto externo ao triângulo, ok? Então, tá aqui, ó, o ponto, né? Então, traçamos aqui do C, olha lá o ponto externo, olha onde ele está aqui. Então, tracei aqui a altura relativa ao A, a altura relativa do B, e aqui a gente consegue verificar, né, ó, do ponto C, e ele é externo lá embaixo, lá o H, ok? Bom, pontos notáveis em um triângulo isósceles e um triângulo equilátero. Quando temos um triângulo isósceles, a mediana, a bissetriz, a altura e a mediatriz relativas à base estão sobre uma mesma reta, a mediatriz. Consequentemente, os pontos notáveis são colineares. Então, nós temos aqui o exemplo dos pontos colineares. Quando temos um triângulo equilátero, todos os pontos notáveis coincidem. Então, quando ele for um triângulo equilátero, todos esses pontos vão se coincidir, ok? Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a apostila 2, a aula 20, que é o Teorema de Tales das páginas 136 e 137. Bom, esse conteúdo vocês já viram no ensino fundamental, a gente vai ler aqui, vamos comentar um pouco sobre as informações, mas é um sentido um pouco de até revisão, pelo fato de vocês já conhecerem essa informação. Então, Teorema de Tales. Tomando-se as retas A, B e C de um feixe de retas paralelas e duas retas R e S, transversais a esse feixe, chama-se segmentos correspondentes os segmentos sobre R e S, cujos extremos estão sobre as mesmas duas paralelas. Então, nós temos aqui, ó, as duas informações, né? Então, três retas cortadas por duas transversais. Na figura, AB e A', B' são correspondentes. Então, AB e AB' e B', né, são correspondentes. BC e B', C' também são correspondentes. Sobre os segmentos correspondentes em um feixe de retas paralelas, vale o teorema a seguir, teorema linear de Tales. Um feixe de retas paralelas interceptadas por duas transversais determina, nessas transversais, segmentos correspondentes proporcionais. Na figura nós temos que AB é proporcional a B', BC é proporcional a B', CD é proporcional a C', D'. Uma importante consequência do teorema linear de Tales é o teorema da bissetriz interna apresentado a seguir. Então, o teorema da bissetriz interna. Em um triângulo, a bissetriz interna relativa a um vértice determina, no lado oposto a esse ângulo, dois segmentos proporcionais aos outros dois lados. No triângulo ABC, tomando a bissetriz interna AD relativa ao vértice A, nós temos, então, que AB vai ser correspondente, né, a BD, ok? E que AC vai ser correspondente a CD. Então, esse lado correspondente a esse lado, este lado correspondente a esse lado, ok? Bom, demonstração. Tomemos em um triângulo ABC a bissetriz AD, vamos traçar as retas R e S paralelas a AD pelos pontos B e C, correspondentemente. Prolongando o lado AB, obtemos o ponto E em S. Então, ó, temos aqui, né, o triângulo, prolongando esse lado, nós conseguimos determinar o ponto E em S, ok? Então, prolongou aqui e tem um ponto E. Nessas condições, o triângulo CAE é isósceles e, portanto, AC, então, olha lá, de A até C, vai ser igual a AE. Note agora que AB e BD são correspondentes. Então, AB e BD são correspondentes. Que de A até E e de C até D também são correspondentes. Do teorema de Tales, AB é proporcional a BD, que é igual a AE proporcional a CD. Ok? Bom, exercícios para casa.
Vou pedir para que vocês realizem os exercícios do manual da aula 19. Páginas 134 e 135, exercícios 1, 2 e 3, e a aula 20, manual das páginas 136 e 137, exercícios 1, 2 e 3. Em caso de dúvidas, encaminhe um e-mail para duvidas1medio@conquistaanglo.com.br. Muito obrigado pela atenção, até a próxima aula. Tchau, tchau!